há outro elemento de falsificação da história que as pessoas persistem em insistir em querer transformar António Agostinho Neto em fundador do MPLA. Não, António Agostinho Neto não é fundador do MPLA. Fundadores do MPLA já não existe, infelizmente, nenhum vivo. Viriato da Cruz, Mário Pinto Andrade, Eduardo Macedo dos Santos, Matias Miguel, Hugo José Zancó de Menezes, é uma figura muito pouco falada, mas que eu acho que é uma figura fundamental, porque é o Hugo quem assegura o MPLA poder entrar em Conakry, que é um elemento da história da Angola que também não é assumido, nem historicamente falando, nem pelo próprio MPLA, que sempre procurou, ou vamos lá dizer, obliterar a figura e a importância do Hugo Zancó de Menezes e o Lúcio Lara, claramente, não é? Ou seja, esses sujeitos vão ser os sujeitos que vão fazer o MPLA como tal. Dois deles naturais do Kwanza Sul, o Viriato e o Matias Miguel, o Lúcio Lara, natural do Ambo, o Mário Pinto Andrade, do Golongo Alto, o Eduardo Macedo dos Santos, natural do Malange, e o Hugo Zancó de Menezes, que nasceu em Santo Tomé, mas desde os 2 anos foi viver para Luanda com o seu pai, que era o famoso médico santomense, Dr. Aires de Menezes. Nelo, voltamos a nós. Sem dúvida. Passado recente, vamos falar um pouquinho da colonização depois da Segunda Guerra Mundial, o nacionalismo, se podes fazer um pequeno respaldo, sempre olhando para a dignidade do povo africano, e aqui agora já estamos no perímetro Angola, porque Angola surge em 1844, 48, é isto, não é? Diogo Cão. Diogo Cão. E como é que foi o nosso passado recente, desde, vamos mais próximo, desde a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, até 1975? Ok. Vamos aí. É importante dizer o seguinte, que até o início do século XX, a administração colonial tinha maioritariamente funcionários de origem africana, fossem eles negros ou mestiços. E essa elite, entre aspas, euro-africana, vê com a chegada, principalmente no final dos anos 30, início dos anos 40, a perda do seu lugar de importância e dignidade. Mas é importante que se diga também que essa mesma elite tinha uma postura difícil, podemos dizer, com os seus irmãos africanos, não é? Na medida em que as relações coloniais fizeram que se criasse essa distância, não é? Entre a ideia do africano civilizado e o chamado preto buçal, que é o termo que se usava mesmo, que criava essa distância. Não obstante haver sempre um conjunto de figuras que mantiveram uma relação de proximidade com essas pessoas e que levaram a sua perseguição e o seu exílio, a sua prisão neste período, que vai de 1910 até 1930. Né? Os anos 40, de facto, representam também um período extraordinário, na medida em que eles mostraram aos africanos, principalmente os mais urbanos e os mais instruídos, que as guerras, afinal, não eram exclusivo
dos negros, dos africanos, matarem-se uns aos outros e que na Europa havia uma guerra em que os próprios brancos matavam-se uns aos outros Uhum. e que cria-se no espírito dos jovens, dos mais jovens, e aí podemos já pegar, quando falo os mais jovens, é a geração nascida no princípio dos anos 20, Uhum. a consciência e a urgência Uhum. de recuperarem o período de, podemos dizer, de quase sem história que vai dos finais do século XIX até o princípio do século XX, com exceção, creio eu, que a obra de Assis Júnior e os jornais como o Angolense naquela época, passou a haver quase que um período de silêncio nessa história africana. E aí então que ressurgem nos anos 40, por via dessa mesma juventude, um engajamento por uma busca de identidade angolana, não é? Não podemos esquecer, 48 é o ano do Vamos Descobrir Angola, lançado pelo Movimento dos Novos Intelectuais, em que o Viriato é cabeça de cartaz no meio de tudo isso. Uhum. Ao reforço e a tomada por parte dessa juventude dos órgãos sociais da Liga Nacional Africana e da Anangola. Ou seja, é um período de resistência por via cultural. É por isso é importante que se diga, e essa ideia do vamos descobrir Angola tem uma dimensão cultural, e tal como dizia o Rui Duarte Carvalho, foi percebido que a cultura poderia, por essa geração, ser um elemento de mudança e resistência à atitude na relação colonial. E é Uhum. também a partir dessa altura que a África começa a perpassar por uma ideia de mudança, porque os africanos tiveram, principalmente os senegaleses, o pessoal da Martinica, estiveram ao lado dos exércitos franceses a combater os alemães na Europa, não é? Uhum. Alguns dos quais, inclusive, foram feitos prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. E tudo isso permitiu observar e perceber a urgência da independência. E também nesse período que se começam a dar as independências na Ásia, não é? Uhum. As pessoas não se esqueçam que países até então sob domínio inglês, holandês, com a guerra com o Japão, permitiu perceber que era possível eles buscarem as suas independências, porque afinal o homem branco colonizador não era o invencível que parecia, não é? E então, é, há também essa, essa questão que vai desembocar em Bandung, que vai Uhum. permitir que também se acelerem os processos e as lutas internas em África por parte, mais uma vez, das suas elites, as pessoas que frequentaram a escola, que tiveram acesso e o privilégio e que pertenceram a essas antigas famílias que foram privilegiadas nos processos coloniais, para proceder então à contestação interna Uhum. do Estado colonial. Uhum. E isso vai desembocar, no nosso caso, inicialmente na formação de organizações políticas como a UPNA, né, que é a Uhum. primeira, que é a Uhum. primeira, embora também existam outras organizações que devem merecer um estudo no futuro, né, como o caso da OSA, que nasceu no sul de Angola, que era maioritariamente entre mestiços e brancos, né, que era a Organização Socialista de Angola, que foi desfeita por via da polícia colonial, e depois há os movimentos que vão nascer todos eles, que vão desde o MIA, o MINA e todos esses grupos, que continua-se a transformar na mística de que são as raízes do MPLA, mas não é o Uhum. MPLA, e que vai se desembocar depois no PCA, Partido Comunista Angolano, cuja a matriz original nem sequer é a matriz do Partido Comunista Português, é a matriz do Partido Comunista Brasileiro, porque o Viriato, na época, fazia correspondência com muita gente no Brasil e faz constrói
o estatuto do Partido Comunista Angolano Uhum. com base, que a mim não, aqui não, com base, desculpa a palavra, Não, 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 à vontade, à vontade, à vontade. com base no estatuto do Partido Comunista Brasileiro. Porque à época o PCP é que determinava, ou os partidos comunistas europeus, é que Uhum. determinavam o aparecimento de partidos comunistas em todos os territórios, fossem ultramarinos, fossem, entre aspas, ultramarinos, fossem na Ásia, ou em África, ou nas Américas. Ou seja, para haver Partido Comunista, imaginemos na Côte d'Ivoire, o Partido Comunista francês é que autorizava. Ou seja, o Partido Comunista angolano, criado pelo Viriato, é criado à revelia daquilo que era também o colonialismo político do próprio PCP. Portanto, aquilo era uma lógica de franchising atualmente. Franchising, sim. Ok. Sem dúvida, até porque eu continuo a dizer, até o início da revolta armada em Angola, o PCP não tinha nenhuma posição política contra o colonialismo. O PCP não era contra o colonialismo. É outro elemento histórico que, quando há essas conversas e tudo isso, ninguém fala, não é? Ninguém fala, mas essa é a realidade. O PCP não era contra o colonialismo português. Tinha uma visão diferente, que continua, infelizmente, a ser a doença do PCP, que é a ideia de que o problema não é um problema, não era um problema de colonialismo, mas o problema da luta de classes, não é? Como se os camponeses e operários angolanos, que eram uma minoria, fossem, de facto, os elementos que iam transformar a luta política. Mas, passando isso, é importante dizer que a UPNA transforma-se em UPA, os partidos todos que com o processo de 50 vêm-se praticamente destituídos de uma estrutura política contestatária, porque é importante que se diga que essas formas de lutas eram formas de luta clandestina, profundamente panfletária, sempre na busca da questão da dignidade do africano, face à injustiça colonial de priorizar, em primeiro lugar, o homem branco, os lugares na administração, o acesso à terra, ou seja, todos aqueles aspectos apesar de não haver já escravatura, o negro africano dito não assimilado, ver continuado o tratamento que lhe é dado como se fosse um escravo, não é? Podendo ser preso a qualquer momento, ser requisitado para ir prestar serviço para o Estado português, ser entregue como um elemento para prestar serviço para particulares por via do Estado português, ou seja, todos aqueles aspectos que são claramente os aspectos que mantêm a visão e o funcionamento da sociedade colonial em dia e mantido numa posição de subalternidade em que ele não contava. Então, todo esse processo de contestação que vai criar agremiações políticas que vão sendo substituídas por força da instalação também da polícia política portuguesa em Angola, a PIDE, vão levar ao exílio de um grande número de angolanos que decidem continuar a contestação política fora do território. E com isso, então, vão nascer inicialmente as duas grandes forças políticas, uma no Congo, Kinshasa. Aqui estamos a falar já da FNLA e o O MPLA. MPLA em Conakry, na Guiné. Justamente. E essa é a história do nacionalismo angolano, que precisa ser falada com distanciamento, porque, tal como Mário Pinto de Andrade reivindicou o 4 de fevereiro de 61 em nome do MPLA, ele também, nas conversas com Michel Laban, ressalta o facto de a questão do MPLA ter a ver com a anterioridade em relação à UPA. É uma disputa de caráter político, mas que representa totalmente um elemento de falsificação da história, não é? Porque o MPLA não existia. Todos os discursos à volta da existência do MPLA não têm nenhum elemento de júri de facto que o provem, não é? Mas os elementos factuais
do MPLA em 60 em Conakry. Isso é inequívoco, isso existe. E que mostra mais claramente que até os dias de hoje, oficialmente, o próprio MPLA continua a preferir o mito à realidade, não é? Transformar o Ilídio Machado em primeiro presidente do MPLA é claramente um elemento de falsificação da história que é uma falta de respeito. Demonstra claramente que nem o MPLA respeita a história do próprio MPLA. Mas então, aqui mesmo eu tenho grande dificuldade em, digamos assim, desvendar essa verdade. Quem O foi o manifesto é de 56. O de manifesto que vai 56? ser assumido como o manifesto do Movimento Popular de Libertação de Angola Uhum. é de 56. E é o Viriato, O Viriato. o grande cérebro que está por detrás da produção do mesmo. Agora, Mas então, e quem era o líder? Será o Mário Pinto, o Mário, Mário hã, Pinto de Andrade foi o primeiro presidente do MPLA, não é? E do o MPLA? Viriato, Portanto, secretário-geral. Embora em verdade, numa é, reunião, sentados, consagraram-lhe presidente. sem dúvida, foi aí que se criou o comitê diretor, o primeiro comitê diretor do MPLA. Uhum, Foi em Conakry. Foi em Conakry. Eu costumo dizer, até há outro elemento de falsificação da história que as pessoas persistem em insistir em querer transformar António Agostinho Neto em fundador do MPLA. Não, António Agostinho Neto não é fundador do MPLA. Fundadores do MPLA já não existe, infelizmente, nenhum vivo. Viriato da Cruz, Mário Pinto Andrade, Eduardo Macedo dos Santos, uhum. Matias Miguel, Ok. Hugo José Zancó de Menezes, que é uma Uhum, figura muito pouco falada, mas que eu acho que é uma figura fundamental, porque é o Hugo quem assegura o MPLA poder entrar em Conakry, que é um elemento da história da Angola que também não é assumido, nem historicamente falando, nem pelo próprio MPLA, que sempre procurou, ou vamos lá dizer, obliterar a figura e a importância do Hugo Zancó de Menezes e o Lúcio Lara, claramente, não é? Ou uhum, seja, esses sujeitos vão ser os sujeitos que vão fazer o MPLA como tal. hum, Dois Mas deles agora naturais do Kwanza Sul, o Viriato e o uhum, Matias Miguel, o uhum, Lúcio Lara, natural do Ambo, o Mário Pinto Andrade, do Golongo Alto, o Eduardo Macedo dos Santos, natural de Malange, e o uhum. Guazancó de Menezes, que nasceu em Santo Tomé, mas desde os 2 anos foi viver para Luanda com o seu pai, que era o famoso médico santomense, doutor Aires de Menezes, o homem do Aires de monóculo, Menezes. cujo nome é que dá ao hospital principal em Santo Tomé, que era o doutor Aires de Menezes. Aires de Menezes. Uhum, Aires de uhum, Menezes. Ou uhum, seja, todos esses aspectos são aspectos fundamentais para perceber. Enquanto que a UPA claramente nasceu antes, e na UPA estão nos nomes fundadores Sidney Barros Necaca, João Eduardo Pinocchio, pai do Johnny Eduardo Pinocchio, que era o uhum, conhecido Papá Pinocchio, figura relevante, Barros Lulendo, ou seja, há figuras da própria história do nacionalismo angolano que são fundamentais para perceber todas essas dimensões que continuam a não ser tocado o nome deles, porque, de facto, refazer todo esse percurso do nacionalismo angolano vai representar uma urgência de desmistificar imensas coisas, tal como a própria história da Organização das Mulheres Angolanas, que nasce por via das esposas dessas figuras iniciais fundadoras do MPLA, não é? A que vai se juntar uma outra figura que é a mulher a mãe do atual primeiro-ministro de Santo Tomé e Príncipe, Patrício Tovoada, a mulher do... Ai, como é que é o nome do cidadão que foi presidente de Santo Tomé e Príncipe? Miguel O Trovoada. Miguel, Miguel ok, Trovoada, sim. Miguel Trovoado. Miguel Trovoada que se vai juntar, porque Miguel Trovoada também é recebido em Conakry, tal como o Américo Boavida, e a esposa dele acabou por falecer aí há poucos anos, não é? Que também é uma dos membros fundadores da Organização da Mulher Angolana, ou seja, a Ruth Lara, Uhum, que está viva, acho que é só a mulher do Hugo Azancó de Menezes, não é?
que ainda Uhum, tem uma relação de parentesco comigo, que é a Maria de La Salete, uhum, Guerra de Menezes, a Mariazinha Santos também já é falecida, a mulher do doutor Hugo Macedo dos Santos, a mulher do Viriato, creio que ainda está viva, Maria Eugênia Nunes coisa, o da Cruz, creio que está viva, uhum, continua a viver com a filha em Luanda, essa está viva sim. uhum, Eh, sim, sim. A mulher do Matias Miguel também acho que é falecida. Ou seja, há todo esse quadro de figuras e pessoas que vão iniciar essa fase das organizações, que, tal como infelizmente vai ocorrer, nunca conseguem fazer uma conciliação, o MPLA e a FNLA, que depois leva à saída do MPLA do Congo, é claro, uhum, porque o que o governo do Congo à altura pretendia era que as organizações políticas angolanas se unificassem, né? Mas uhum, essa incapacidade de unificação também tem a ver com o contexto político da época, não é? O MPLA uhum, tinha uma tendência mais de esquerda entre os seus membros, fruto também do seu próprio percurso político de estudantes em Portugal e as relações com a esquerda portuguesa, enquanto que os membros da FNLA vinham mais de relações históricas com vamos lá dizer, a monarquia do Congo, do Reino do Congo, e tinham posições, podemos dizer, mais tradicionalistas e anticomunistas. uhum. Que levaram a essa incapacidade de conciliação. Mas desde o primeiro momento nessa relação, ficou também provado que a violência seria usada como um elemento naturalizado. E foi o que ocorreu, não é? Houve muitas histórias de violência dentro do próprio MPLA, como dentro da FNLA, e depois entre a FNLA e o MPLA, e o MPLA e a FNLA. Ou seja, Agora, Nelo, voltando sempre para a nossa linha de hoje, é porque tudo que estás a dizer é que o pouco que falaste já é um livro. É um livro. Se formos a transcrever tudo que disseste aqui já é um livro. E os nossos amigos que estão a acompanhar aqui live, vocês são felizardos terem um Nelo aqui no Benhaja a contar isto, que poderia ser um livro que vocês encontram numa livraria. Mas aguentem aí.